Olá, para você que costuma me assistir aqui, eu sou o Márcio, professor e escritor. Esse é o Amplo Espectro, seu canal de filosofia, literatura e arte. E hoje a gente vai trazer aqui uma incrível comparação, né, entre filosofia e ciência. Basicamente, talvez você já deva ter escutado aquele famoso aforisma do David Hume, um filósofo cético escocês do final do século XVIII, né, que dizia que a razão é escrava das paixões, né? Isso teve uma influência dentro, inclusive, da psicologia, na análise da psicologia humana, mas é interessante pelo seguinte, porque ao final desse vídeo eu vou fazer a comparação como, de certa forma, o David Hume foi um visionário em relação ao que a própria ciência mais, digamos, vanguardista, né, no nosso tempo, né, contemporânea, ela aponta nessa mesma direção, né? Então vamos começar analisando, junto com a inteligência artificial, né, o que se pode depreender desse aforismo, né, que a razão sendo escrava das paixões, né, influenciando inclusive a psicologia, né? David Hume, em 5 tópicos. Eu convido você a assistir os 5 tópicos, e ao final a gente faz a correlação com a análise científica propriamente dita. O filósofo escocês David Hume, em sua obra Tratado da Natureza Humana, e se você quiser qualquer obra que eu cite aqui no canal, sempre que possível, convido você a adquiri-la para aperfeiçoamento pessoal, inclusive, se puder, pelos nossos links de associados da Amazon, que aí você vai estar contribuindo para o nosso projeto. Pois bem, então o filósofo escocês David Hume, geralmente eu deixo aqui no comentário, né, pré-fixado, esses links, né, para você adquirir pelos nossos links de associados. Pois bem, o filósofo escocês David Hume, em sua obra Tratado da Natureza Humana, postulou a famosa frase: a razão é e só deve ser a escrava das paixões. Então veja que abre-se o ser e o dever ser, né, típico da filosofia do David Hume. Ele separa aí, essas duas questões. Então, com essa afirmação concisa e provocativa, Hume inverte a tradicional visão filosófica que subjugava as paixões à autoridade da razão. O David Hume, ele da escola britânica, ele vai ser de certa forma, um empirista radical. Ele vai estar ali se contrapondo de forma bastante radical ao racionalismo que perdurava na época, que era muito, digamos, encabeçado por filósofos como o Descartes e o Spinoza. Também tinha o Leibniz, né? Mas o David Hume é, sem dúvida, um desses expoentes do outro lado que estaria se contrapondo aos racionalistas, e esse aforismo, sem dúvida, resume a posição empirista em relação, se contrapondo à posição racionalista, né, de filósofos como Descartes. Então, para Hume, a razão por si só é incapaz de motivar a ação ou de gerar volição, né, de gerar a vontade, né? Primeiro, é aquela coisa assim, você vai comprar um presente para você, né, uma bolsa, um violão, sei lá, você está motivado a comprar alguma coisa para você. Primeiro, de acordo com o David Hume, você tem o desejo, o impulso, né? Você primeiro seduzido por aquela ideia. Depois, vamos supor que você se decepcione profundamente, né? Você comprou a bolsa e depois você fica, pô, mas me arrependi daquele impulso de comprar a bolsa. A grande parte, convenhamos, grande parte das vezes a gente tem essa tendência a tentar encontrar razões que nos consolem para aquela compra. Você vai dizer, é uma bolsa, pelo menos é uma bolsa que aí você começa a encontrar um monte de racionalidade para explicar. Mas estava num preço bom, não era o que eu queria. No íntimo você descobre que não era o que você queria, mas estava num preço bom, não podia perder essa oportunidade, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, normalmente, o ser humano, ele toma escolhas, a tomada de decisão dele é pelo impulso, pelo desejo, pela paixão, e depois ele fica arrumando razões para justificar aquela paixão. Isso vale nas mais variadas áreas, inclusive, por exemplo, na discussão política, né? Você defende, muitas vezes você é tomado por uma paixão que diz respeito a um interesse pessoal, e depois você fica arrumando racionalidades para explicar, tentar criar aí explicações do plano da racionalidade para justificar aquela sua opção, né, política. Estou dando um exemplo aqui. Religião é outra coisa também, né? Você tem uma necessidade religiosa, que é o seu impulso necessário, e depois você fica buscando razões para justificar a religião. Enfim, várias direções e áreas a humanidade é tomada por impulsos e desejos e paixões.
e depois arruma racionalidades para revestir, dar um verniz, cobrir, né, mascarar essa paixão. A razão, então ele põe aqui, Hume inverte essa tradição, combatendo aí, digamos, se contrapondo à autoridade da razão. Para Hume, a razão por si só é incapaz de motivar a ação ou de gerar a vontade, né, a volição. Ela pode nos informar sobre fatos, probabilidades e relações de causa e efeito, mas a força motriz por trás de nossas escolhas e comportamentos reside em nossas paixões, desejos, sentimentos e emoções. A razão, portanto, atua como uma ferramenta, um instrumento que nos ajuda a descobrir os melhores meios para alcançar os fins que nossas paixões ditam. Quer dizer, as nossas paixões são verdadeiros ditadores, né? E a razão só vai seguindo, né? Seguindo os passos das paixões. Em outras palavras, a razão pode nos mostrar o caminho mais eficaz para satisfazer um desejo, mas ela não pode nos dizer o que desejar. Isso também é muito interessante para as pessoas que acreditam, depositam esperanças em mudar a natureza humana por meio de acessos doutrinárias ou mesmo ideológicas. Geralmente a gente falha na tentativa de implementar uma ideia, fazer a realidade caber dentro de uma ideia. Normalmente a gente falha resignadamente, insistidas vezes a gente falha porque justamente é isso aqui. A gente não consegue determinar por meio da razão o que desejar. A gente simplesmente deseja, né? Vale, por exemplo, para a própria ideia de estar apaixonado, né? Numa relação. Geralmente você não escolhe por quem você está apaixonado, né? Portanto, é tão absurdo quanto você ficar cobrando alguma espécie de segurança afetiva, né? Porque justamente você não escolhe, é uma coisa que você não tem escolha. Nossos objetivos e valores fundamentais emanam de nossas paixões, e a razão serve apenas para iluminar a estrada que leva a eles. Essa perspectiva tem implicações significativas para a ética e a moralidade em David Hume, né, na filosofia dele. Ele argumenta que os juízos morais não são derivados da razão pura. Isso aqui é fantástico, tá? A própria ideia de moralidade, né, como ela se constrói. Tem pensadores mais variados já, digamos, tentaram esquematizar essa ideia, né? O próprio Nietzsche fala que a moral tem como substância, né, o ressentimento, né? Moral, na genealogia da moral a gente vê muito isso explanado pelo Nietzsche. E aqui o David Hume, já muito antes, já falava, né, que os juízos morais são derivados não são derivados da razão pura, porque há quem tente imaginar que seja possível você racionalizar no sentido de ter uma explicação racional para dizer que alguma coisa é certa ou errada. Se você for eliminando essas camadas de razão, no final você vai chegar ao sentimento puro, né? O que explica a construção moral muitas das vezes é puramente um sentimento que não tem nenhuma racionalidade para fundamentar. Um livro que eu estou para ler, eu tenho até atrás aqui de mim, do Paul Reed, A Origem dos Sentimentos Morais. A Origem dos Sentimentos Morais. Está atrás de mim aqui, depois um azulzinho. Né? Quem sabe eu trago aqui mais à frente. Né? É uma curiosidade que eu tenho. Vamos ver o que o Paul Reed vai tentar nos mostrar a respeito dessa questão. Mas aqui voltando para o David Hume, ele argumenta que os juízos morais não são derivados da razão pura, mas sim de nossos sentimentos de prazer e dor, né? Aprovação e desaprovação, despertados pela observação de ação e caracteres. A razão pode analisar as consequências de uma ação, mas é a paixão da benevolência ou da indignação, por exemplo, que nos leva a considerá-la moralmente boa ou má. É uma ideia interessantíssima na filosofia do David Hume. Assim, a famosa postulação de Hume não diminui a importância da razão, mas redefine seu papel. Em vez de um governante autoritário, a razão é vista como uma conselheira perspicaz e eficiente, servindo aos propósitos estabelecidos pelo verdadeiro motor da ação humana, que é, no caso, a paixão. Né? Então, esse grande motor da ação humana, das escolhas, da nossa deliberação, do nosso livre-arbítrio, acaba sendo a paixão, né? Inclusive da nossa consideração moral, né? A origem das nossas considerações morais. A postulação de David Hume, a razão é e só deve ser escrava das paixões, teve uma influência profunda e duradoura na psicologia, particularmente em áreas como a motivação, a emoção, a tomada de decisões e a psicologia moral. Aqui estão algumas das principais formas pelas quais essa ideia impactou o campo. E aqui eu vou falar 5 pontos pelas quais essa ideia impactou. Né? A ênfase na emoção e na motivação. A afirmação
de Hume desafiou a visão tradicional de que a razão era o principal motor do comportamento humano. Sua ênfase no papel das paixões, entendidas como emoções, desejos e sentimentos, abriu caminho para uma compreensão mais rica e complexa da motivação humana. A psicologia moderna reconhece amplamente que as emoções desempenham um papel crucial naquilo que desejamos e nas ações que empreendemos para alcançar esses desejos. Teorias da motivação frequentemente consideram tanto o aspecto cognitivo, racional, quanto afetivo, emocional, que impulsionaram o comportamento. Então as teorias da psicologia moderna tendem a um equilíbrio, não radicalizam para o empirismo, elas tendem a conjugar as duas forças. Revolução na psicologia moral. A ideia de que os juízos morais emanam dos sentimentos e das paixões e não da razão pura foi fundamental para o desenvolvimento da psicologia moral. A teoria do sentimento moral de Hume influenciou diretamente abordagens posteriores que enfatizam o papel da intuição, da empatia, das emoções na formação dos nossos julgamentos sobre o certo e errado. Psicólogos morais modernos, como o Jonathan Haidt, com sua teoria dos fundamentos morais, exploram como diferentes emoções e intuições morais moldam nossas decisões éticas, ecoando a ênfase de Hume nas paixões com base na moralidade. Tomadas de decisões e heurística. Embora Hume não tenha formulado diretamente as teorias modernas de tomadas de decisões, sua ênfase na influência das paixões preparou o terreno para a compreensão de como as emoções e os vieses cognitivos, que muitas vezes têm uma base emocional, afetam nossas escolhas. A pesquisa sobre heurísticas e vieses mostra como as decisões humanas frequentemente desviam de um modelo puramente racional, sendo influenciadas por atalhos mentais e reações emocionais, alinhando-se com as ideias de que a razão serve aos nossos desejos e aversões. Compreensão da irracionalidade. Eu acho muito importante compreender isso, porque muitas vezes as pessoas tentam criar ideias sobre o mundo baseado no fato de que todo mundo é muito racional, o que é um completo absurdo. Não existe nada mais irracional, mais louco do que você achar que as pessoas são todas racionais, que a humanidade tem uma base racional. O próprio Chesterton definia, uma coisa que eu sempre falo aqui, o Chesterton definia a loucura como o homem que é capaz de perder tudo menos a razão. É assim que ele definia a loucura. E eu acredito muito que as ideias que hoje se tentam pensar de forma a implementar a força sobre a sociedade, sejam elas do espectro que for, tá? Eu sou cético em relação a todas as ideias. Todas essas ideias que se descolam muito da realidade, elas, na verdade, elas revelam justamente essa questão do homem que é capaz de perder tudo menos a razão no sentido teórico, A teoria, a realidade tem que se encaixar na teoria. Então, compreensão da irracionalidade, a postulação de Hume ajudou a legitimar o estudo da irracionalidade do comportamento humano. Nada mais normal do que ser irracional. Você tem que apenas descobrir dentro de você a sua própria irracionalidade. Então, se a razão é meramente um instrumento a serviço das paixões, então o comportamento que parece ilógico de uma perspectiva puramente racional pode ser compreendido ao se analisar as emoções e os desejos subjacentes que o motivam. Isso influenciou áreas como a psicologia social, a economia comportamental e exploram as maneiras pelas quais as emoções e os fatores psicológicos desviam as pessoas de decisões puramente racionais. E certamente é o que acontece. As pessoas sempre se desviam do que se espera racionalmente em algum momento na vida delas. Base para o empirismo da psicologia. Sim, lembro, David Hume é um empirista. Então a filosofia de Hume como um todo inclui sua visão sobre a primazia da experiência sensorial e das associações na formação do conhecimento. Forneceu uma base filosófica importante para o desenvolvimento do empirismo na psicologia. A ideia de que a mente é moldada pela experiência e que mesmo a razão depende das impressões, sensações e emoções. Influenciou abordagens como o behaviorismo, que focava no comportamento observável e no aprendizado através da experiência. Então, sim, como o David Hume é um empirista, ele acredita que a base do conhecimento dependa dos seus 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, enfim. Você precisa dos sentidos, que a partir desses sentidos você vai, aí sim, começar a criar uma lógica cognitiva. Então a razão, ela deriva dos sentidos. Então primeiro tem os sentidos, depois você tem a razão. E, portanto, isso corrobora com a ideia do empirismo na própria psicologia, que vai redundar aí no behaviorismo, que é justamente uma visão que radicalizou, a gente que estudou o behaviorismo, sabe que o behaviorismo teve resultados, verdade, mas ele radicalizou, ele virou quase um adestramento humano, transformou o ser humano
um cãozinho adestrável, através do comportamento observável. Né? Você teve vários pensadores behavioristas e chegamos até a questão da manipulação também das massas por meio do behaviorismo, que acaba sendo mostrado, de certa forma, naquele filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Agora veja, eu estou quase estourando o tempo aqui, vou tentar pegar por fim o que eu havia prometido no que diz respeito à conjugação disso com o que a ciência moderna afirma. Então, eu perguntei, né, quando Hume escreveu A Razão Escrava das Paixões, poder-se-ia dizer que ele antecipou a ciência, que afirma que o sistema límbico prenuncia as nossas escolhas frente ao córtex cerebral, né, o córtex pré-frontal, vamos dizer assim, né? Aí a inteligência respondeu, essa é uma leitura fascinante, Márcio, e embora David Hume não tivesse acesso à neurociência moderna, claro que não tinha, a gente está falando do final do século XVIII, né? Há uma surpreendente ressonância entre sua filosofia e descobertas atuais sobre o cérebro. Quando Hume afirma que a razão é e deve ser escrava das paixões, ele está desafiando a tradição racionalista que colocava a razão como guia supremo da ação moral. Para ele, a razão não cria motivações por si só, ela apenas calcula os meios para fins que já desejamos, ou seja, as paixões, nossos desejos, sentimentos, inclinações, são o verdadeiro motor das nossas escolhas. Hoje, a neurociência mostra algo semelhante. O sistema límbico, responsável pelas emoções, é ativado antes, muito antes do córtex pré-frontal, que é onde, né, você lida aí com o raciocínio lógico e o que se presumiria fosse a tomada de decisões conscientes, né? Ou seja, a nossa inconsciência, né? E aí lembra um pouco o Freud, né? A nossa inconsciência é quem determina as nossas ações. É um tanto quanto aterrador, a gente fica um tanto quanto chocado de descobrir isso, né? Que muitas das nossas escolhas foram tomadas sem que a gente tivesse consciência delas, né? E aqui vem o córtex pré-frontal, nossas emoções frequentes. Então ele põe, né? Em outras palavras, as nossas emoções frequentemente precedem e moldam nossas escolhas racionais, exatamente como Hume sugeria, ainda que em termos filosóficos e não biológicos. Então, claro que há nuances, e a ciência não diz que a razão é impotente, mas ela frequentemente justifica decisões já enviesadas emocionalmente. Olha como se lembra da discussão política, né? Ela já, né, você já, muito antes de você começar a buscar racionalidade, você já tomou partido, já tem um viés, né? Isso ecoa a crítica de Hume à ideia de que a razão pode sozinha governar a vontade. Então a neurociência diria, David Hume antecipou a neurociência aí em muito tempo, né? Já no final do século XVIII, né? E já estava ali falando algo que depois viria a ser confirmado pela neurociência só agora, no século XXI, né? Por 3 séculos aí de distância, para a gente admirar ainda mais a obra desse incrível filósofo, né? Então sim, pode-se dizer que Hume, com sua genialidade filosófica, antecipou em espírito o que a neurociência viria a demonstrar séculos depois. Bom, é isso, gente, eu não vou me alongar muito mais, mas agradecer a você que costuma assistir a gente aqui, pedir uma curtida para apoiar o canal, se puder dar um comentário, valeu, já ajuda muito. E claro, convidar você para ir conhecer o nosso trabalho na Hotmart. A gente tem cursos de filosofia, de arte. Além disso, temos uma área para membros, exclusiva para membros, né? A gente fica o convite para você conhecer essa área para membros. A gente sempre que puder, a gente vai atualizando aqui no campo de descrição mais ou menos o que tem, né, disponível na área de membros e nos cursos. E, enfim, além disso, falar da R4 Informática, que é uma empresa parceira da Google na implementação do Google Workspace, para você que tem uma empresa e quer realmente galgar um patamar profissional, de nível organizacional, de um nível superior. Isso é fundamental hoje para a celeridade dos negócios, que você tenha organização e segurança. É exatamente isso que a R4 Informática vai prover para você, intermediando a sua relação com o Google, que é uma empresa grande demais para dar conta de lidar com as suas demandas cotidianas, né? Enfim, fica o convite também para você conhecer aqui a plataforma, conhecer o portfólio de produtos da R4 Informática. Não me alongando muito mais, convidar você para assistir aí o próximo vídeo do canal. Né? O próximo vídeo do canal aqui, deixa eu ver qual será. Bom, no próximo vídeo do canal nós falaremos aqui dos 5 tópicos sobre Homero. Imperdível, não perca, vamos dividir aqui a obra do Homero em 5 tópicos que você precisa conhecer
para conhecer esse incrível, indelével poeta da antiguidade grega. Aguardo você lá, um forte abraço, até a próxima.